Nossas costumeiras saudações a todos vocês que nos prestigiam. Hoje nós temos uma entrevista com Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita do Paraná, que vai nos falar sobre medicina e espiritualidade, sobre um congresso de médicos espíritas realizado recentemente em Goiânia e também sobre o simpósio que a AME Paraná realizará aqui em Curitiba. Depois, no quadro Cristo e Nós no Terceiro Milênio, o significado e a razão de nós dizermos que a porta estreita deve ser a preferida, constante essa passagem no Evangelho. Depois nós temos a nossa frase da semana. Então vamos logo para o Diálogo Espírita de hoje. Prezados amigos, nosso quadro Entrevistas de hoje, nós temos a satisfação de receber aqui o Dr. Edson Gomes Tristão, presidente da AME Paraná, Associação Médico Espírita do Paraná. Já esteve conosco em outras oportunidades, é sempre uma renovada alegria tê-lo conosco. Seja bem-vindo, Dr. Edson. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Wilson, você e a equipe, e é um prazer estar aqui conversando com vocês e para os telespectadores que nos assistem. Que beleza, maravilha. Bem, meus amigos, eu gostaria de começar falando com o Dr. Edson sobre o congresso lá de Goiânia, o Medinesp, né? Medinesp. E quais foram as suas ações? Esteve lá, foi realizado agora, quando? Em junho? Foi dia 3 a 6 de junho. 3 a 6 de junho. Isso. Esse congresso é um congresso brasileiro da Associação Médico Espírita. Ele é realizado a cada 2 anos. Né? No início ele se fazia somente em São Paulo e hoje ele tem sido feito em outros estados, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, e agora foi feito em Goiás, com uma organização muito boa e um afluxo de pessoas muito intenso. Né? Portanto, nos surpreendeu esse congresso de Goiânia. Pois é, esses congressos das versões anteriores, eu não sei bem que número que já está, se é o quarto, quinto... Foi o 10º congresso. 10º Congresso Médico Espírita. De alguns deles eu tenho, pessoalmente, algumas referências, porque foram feitos depois dos trabalhos reunidos em livro. Tem pelo menos 2 livros, Saúde e Espiritismo, se não me engano, e Medicina e Espiritismo. Exatamente, exatamente. E, então são frutos importantíssimos desses congressos, né? Eu gostaria que o senhor falasse mais das suas impressões gerais, como é que foi. Esse congresso ele teve algumas novidades na seguinte situação. Em primeiro lugar, a parceria que foi feita entre a Associação Médico Espírita de Goiânia e a Pontífice Universidade Católica. A primeira vez que ocorre uma parceria desse tipo. Então uniu-se a faculdade de lá, de medicina, com a equipe médica da Associação Médico Espírita. Então isso deu um caráter um pouco mais de congresso mesmo. Por quê? Porque deu um fluxo de acadêmicos. O futuro de tudo são os estudantes, né? E nós tivemos 89 estudantes participando, os quais apresentaram 42 trabalhos científicos a respeito de espiritualidade, espiritualidade com o paciente, como usar a consciência, como usar a tolerância para tratar o idoso, por exemplo, os pacientes em coma, por exemplo. Então, trabalhos assim fantásticos, onde esses acadêmicos pediram aos professores que ensinem a eles como falar sobre a espiritualidade com esses pacientes, coisa que não tem quase no Brasil, ao passo que nas faculdades americanas de medicina, 92% delas têm disciplinas de espiritualidade com o paciente, já ensinam o aluno, o médico, futuro médico, a ter esse caráter também de espiritualidade, essa visão maior. E no Brasil as coisas são só 2 faculdades no Brasil, 3, a Unicamp, a USP, e uma faculdade do Nordeste que tem essa disciplina de espiritualidade, o resto não tem ainda. Pois é, interessante isso, essa informação sua, porque o Brasil tido como... Aí que a gente vê, talvez, como esses temas são trabalhados fora do país. Porque aqui que a gente tem uma vinculação muito
estreita o povo, com o povo e o aspecto religioso, né? Exatamente. Ainda não desenvolveu tanto quanto nos Estados Unidos que as coisas já funcionam mais separadamente, na né? área acadêmica, exatamente, né? Eu acho que, inclusive, esses intercâmbios, já que nós tivemos muitas pessoas de lá para cá, e eles estão abrindo bolsas de estudo para estudantes nossos, esse intercâmbio vai trazer essa experiência americana para nós, onde esses assuntos, esses temas vão ser discutidos dentro das universidades. Esse é o futuro importante para a doutrina, porque é um braço científico muito importante, Sim. onde vai firmar, onde vai caracterizar a cidadania científica da doutrina espírita. É a publicação em revistas médicas, é a realização de trabalhos científicos que já estão sendo realizados e já estão sendo publicados em revistas de nível muito bom, a gente chama de revistas indexadas, revistas que têm um suporte científico muito bom, no mundo inteiro. Essa é a proposta hoje da Associação Médico Espírita, publicação de trabalhos científicos relacionados nessa área de medicina, espiritualidade, ciência, fé e assim por diante. Pois é, será que a gente vai conseguir, assim, num futuro, não sei se seria um mero chute, como a gente diz, mas será que, o que o senhor acha? Qual a sua perspectiva em termos de, falando otimistamente, né? Mas quanto tempo vai levar para falar da nossa realidade aqui no Brasil, para quebrar definitivamente esse paradigma de que nós somos um corpo e talvez com uma alma por trás? Quando é que nós vamos conseguir inverter essa equação? Sabe que isso aí, estamos caminhando pelo menos num ritmo... Estamos caminhando. Um dos temas principais do Congresso, um dos tópicos mais discutidos lá, é justamente esta parte da consciência, porque até hoje a nossa ciência, a maior parte acha que a consciência vem do cérebro físico somente, né? Mas hoje já tem vários livros sendo publicados por pessoas, cientistas de alto nível, que publicam em revistas das mais famosas aí do mundo, e que estão colocando que por trás da parte física existem ordens, existem sentimentos, sensações que são transmitidas por um órgão ou alguma coisa que está num outro nível de consciência, e não naquele físico, né? Assim é como, por exemplo, a genética, né? Antes achavam que tudo passava pela genética. Hoje, o que se coloca? Que nós trazemos alguns genes dentro de nós, gene do câncer, gene do problemas psiquiátricos e assim por diante. Mas ter o gene não basta, é preciso acessar o gene. E para acessar o gene é o meio ambiente e é principalmente a consciência de cada um, que é o espírito de cada um. Quando o espírito começa a realizar determinadas situações, tomar determinadas condutas em seu livre-arbítrio, ele estimula, é como se fosse a senha de um programa de computador, e daí ele bota o câncer para funcionar. Senão ele pode ser portador, mas ele nunca vai ter câncer. Desenvolve. Então esses livros, né, estão sendo hoje livros principais aí, lidos no mundo inteiro. Então eu penso assim que a hora que o espírito humano vai amadurecendo, assim que ele amadurece, a coisa deslancha que vem numa onda, não demora muito daí. A demora é até amadurecer, e parece que esse amadurecimento já está se fazendo. Beleza, né? Agora, ficando ainda nessa toada, digamos assim, mais ou menos nesse aspecto de consciência e tal, o que nós podemos fazer espiritualmente, em termos de conduta espiritual? Não necessariamente participação religiosa e tal, mas de religiosidade. O que nós podemos fazer, qualquer pessoa que está nos assistindo agora, seja de que religião for, ou de nenhuma religião, o que ela pode fazer trabalhando apenas a sua própria consciência, as suas próprias potencialidades, para ter uma boa saúde física e mental? Eu acho que hoje nós temos que vigiar os sentimentos e as emoções, né? Então, se você, por exemplo, tem um carro novo, e você entende que aquele carro é apenas um objeto do seu trabalho e da sua vivência, você tem uma concepção sobre a posse dele. Se você acha que aquilo é fundamental para a sua vida, o que acontece? Alguém riscou o seu carro, você tem um acesso de raiva, você vai ali fora ver o carro e você tem um infarte, né, um ataque cardíaco e morre em plena saúde. Você podia ter feito
um check-up há 1 hora atrás e estava perfeito. Você vai ali ter uma crise de sistema nervoso e você morre na frente do seu carro. Agora, se você entender que aquilo é um objeto passageiro, que você não vai levar aqui da Terra, que você pode comprar um outro, pronto, você acalma as coisas, você domina as suas emoções e você preserva a sua saúde, né? Então, antes, quando eu fiz medicina há 30 e poucos anos atrás, dizia que as doenças vinham de fora para dentro. Eram as infecções, era isso, era aquilo. Hoje, felizmente, a medicina está vendo que a maior parte das doenças vem de dentro para fora. É o ciúme, né? É o ódio, né? Então, é comum hoje você já ver nos congressos de clínica médica o papel do ódio, o papel do ciúme, o papel da raiva na saúde. Isso era uma coisa impensável há alguns anos atrás, né? Eu que trabalho dentro da Universidade Federal do Paraná, uma universidade assim agnóstica, né? As pessoas são agnósticos, não falam em religião. Então falar nisso era uma heresia. Hoje estão todos chegando a esses temas, estão abertos a esses temas. E isso eu acho que é uma maturidade do espírito humano, do espírito científico, e eu vejo isso para melhor. Nós estamos entendendo que sentimentos e emoções são a base da nossa saúde, né? E isso passa aí que o grande problema, eu acho que é da nossa autodisciplina, né? De controlar os pensamentos, as emoções, etc. As emoções. E aí entra a tal da reforma íntima, entra a prática evangélica, tudo aquilo que a gente aprende na casa espírita e em outras religiões, para que a gente mude um pouquinho essa maneira que nós temos de ver, de olhar o mundo, porque nós somos aprisionados, escravizados, nós somos realmente seres do mundo e não seres no mundo, né? Enquanto nós formos seres do mundo, aprisionados aqui embaixo com todas essas ilusões que nos cercam, aí fica difícil, né? Fica difícil, né? Essa competição assim selvagem para ganhar as coisas, para mudar isso aí, exatamente. Nós temos que mudar demanda isso. muito esforço pessoal, né? Como diz o Emmanuel, né? Não perca a paciência. Você já viveu séculos incontáveis e tem pela frente milênios sem fim, né? Então isso é uma gota de água fria, né? Para nos acalmarmos, né? E equilibrarmos as coisas, né? Equilibrarmos as coisas no nosso dia a dia. Por outro lado, eu penso que nos dias de hoje, ainda para você viver bem, você tem que dividir um pouco entre a parte social, né, a parte familiar, a parte de férias, nós temos que ter as férias, e devemos ter também o caráter religioso, né? Os americanos já são antigos nessas pesquisas, mostrando que as pessoas que estão ligadas a alguns movimentos de igreja, eles vivem mais e melhor do que aqueles que não estão ligados a esses movimentos, né? Porque fica às vezes dentro de casa, fica isolado e aí ele entra no tédio, entra na depressão, que é uma das maiores causas de mortalidade no mundo inteiro. Doutor Edson, nós vamos para um rápido intervalo e depois a gente volta, inclusive, para dar para o senhor a possibilidade de falar sobre o simpósio que a AME vai realizar aqui em Curitiba. Sem dúvida nenhuma. Ok. Nós voltamos em seguida. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidade-novaconsciência.com.br ou ligue 3491-7000 com Saulo ou Arnaldo. Milagre, fato natural ou sobrenatural? É um dos últimos lançamentos da editora M, de Capivari, São Paulo, a segunda maior do segmento espírita no Brasil. De autoria do paranaense José Lázaro Boberg, o livro mostra que os chamados milagres não passam de mitos presentes em várias religiões, e compreendê-los não diminui Deus, antes prova-o maior e mais perfeito em suas leis. Pedidos para vendas@editoraM.com.br, o telefone 19 34 97 7000.
Prezados amigos, nós estamos de volta aqui com a nossa entrevista de hoje com o Dr. Edson Gomes Tristão, presidente da Associação Médico Espírita Paraná. Dr. Edson, eu gostaria agora de abrir espaço aí para o senhor falar sobre o simpósio que a AME vai realizar, os detalhes aí, por favor. Então, a AME Paraná está realizando o seu primeiro simpósio paranaense, então, de saúde física e mental, que é uma conexão do conhecimento para a saúde integral, né? Esse simpósio vai se fazer na Associação Médica do Paraná, que está apoiando o simpósio, abriu as portas para nós. Também a Unimed de Curitiba está nos apoiando e a Federação Espírita do Paraná, né? E nós estamos trazendo, vai ser nos dias 19 e 20 de setembro, e nós estamos trazendo assim o suprassumo das AMEs do Brasil, que são alguns colegas, por exemplo, o Dr. Andrei Moreira, que é presidente da AME de Belo Horizonte, o Dr. Décio Iolan, que é presidente da AME de Mato Grosso do Sul, o Dr. Gilson Roberto, que é diretor da AME do Rio Grande do Sul e também da AME Brasil, né? E é diretor do Hospital Psiquiátrico de Porto Alegre, né? Então hoje é o nosso diretor-geral aí do Brasil. E o Gelson, que é o psicólogo, junto com o Marlon, que é nosso aqui da cidade, da casa, dois psicólogos que trabalham aí com o Divaldo, nesse trabalho com a Joana de Ângeles. Então, fazendo aí um trabalho muito bom sobre depressão, sobre prevenção do suicídio e assim por diante. Então, em primeiro lugar, são colegas que têm compostura já internacional, fazem palestras internacionais, todos eles autores de livros, né? E os temas que escolhemos são temas do momento e que muito fazem sofrimento, o sofrimento do ser humano. O primeiro é a ansiedade, né? O segundo, a síndrome do pânico e as principais fobias. O terceiro, suicídio e alma, como faz a prevenção de tudo isso. O quarto, a fisiopatologia espiritual do câncer. Por que temos o câncer? Como é que convivemos com esse câncer, né? O sexto, a fibromialgia e a linguagem simbólica do corpo, né? A fibromialgia é uma doença terrível porque ela dá dores no corpo inteiro e nós não sabemos até hoje a sua causa e os medicamentos são os mais diversos e acabam não resolvendo a situação, levando com que muitas pessoas tenham que se afastar dos seus trabalhos. Ainda o cultivo da tristeza e ainda a fisiologia do envelhecimento por uma visão transdimensional. O Brasil hoje está tendo muitos idosos, como viver com tudo isso? E terminamos com a depressão, que talvez seja uma das piores doenças, das mais graves doenças deste século nosso, e que hoje só perde para as doenças cardíacas em termos de morte, né? E pelas previsões médicas que se fazem, em poucos anos ela vai ser a primeira doença diagnosticada no Brasil em número de pessoas, né? Porque é o estresse, é a vida, é a correria, é o desamor, é a falta de convivência, de vivência familiar e assim por diante, né? Vários fatores que vão ser discutidos com perguntas e respostas. Então vai ser um sábado e um domingo até 13h maravilhosos, que nós vamos aprender muito, né? Não é só para médicos, todas as pessoas que têm interesse ligados à saúde, porque a linguagem é fácil, não é uma linguagem totalmente científica, né? Então vai ser bem aberto e o público é esse, porque o público da AME, das AMEs, são públicos mistos. São pessoas médicos e leigas, né? Uhum. Pessoas da área de saúde, fisioterapeutas, enfermeiros, advogados, enfim, qualquer área, participantes de casas espíritas, pessoas que dão paz, que aplicam jorei e assim por diante, né? Todas as pessoas que têm interesse na doença e na cura vão ter um momento muito importante de reflexão e nós convidamos a todos para estar presente, né? E as inscrições? Maiores informações, inscrições? Isso, as inscrições é pelo Disque Ingresso, está em R$ 110, né, hoje, e já estamos sabendo hoje que a metade dos nossos ingressos já foram vendidos. Que bom, né? Já estamos assim, bastante felizes, porque o local é para 350 lugares, a Associação Médica do Paraná, e já ultrapassamos 130 ingressos vendidos, um mês quase do nosso simpósio. Então estamos muito felizes, achando que vai ser um simpósio de casa cheia e com expositores de primeira linha, e nós temos a ganhar muito com isso, o Paraná e Curitiba. Poderia repetir só a data do... Dia 19 e 20 de setembro. 19 e 20 de setembro. Vai ser um sábado, começando às 8 horas da manhã em ponto, indo até às 18 horas,
e no domingo das 8 da manhã às 13 da tarde. Beleza. Bom, nós estamos aí quase no finalzinho do nosso horário. Eu gostaria que, para fechar, que o senhor fizesse algum comentário genérico, né? Qual é a vinculação que tem, por exemplo, já há pouco foi tratado esse assunto de equilíbrio mental, emocional e tal. Pensamento, equilíbrio, lei de causa e efeito, uma síntese de como funciona essa coisa de espírito e matéria. Então, cada vez mais nós temos que saber que nós somos um espírito habitando temporariamente uma matéria, né? Uma casa temporária aqui. E esse espírito ainda, ele é muito atrasado na evolução. Então nós temos muitas arestas onde os nossos pontos são muito pontos fracos, né? Então nós não fazemos uma autoanálise, uma avaliação interior de como nós somos. Nós temos medo disso. Não gostamos de que apontem os nossos defeitos. E aí que mora a nossa fraqueza. Porque aqueles defeitos vão aumentando com o passar do tempo, né? O que era um estado gripal passa a virar uma pneumonia, da pneumonia passa a virar um câncer mental, psicológico, e o ser humano começa a entrar, então, numa ansiedade, né, num estresse, e daí passa para a depressão, onde ele se alheia aos fenômenos do dia a dia, uma tristeza muito grande, e que pode levar muitos irmãos ao suicídio. E hoje o Brasil tem um grande número de suicídio. Há um movimento muito grande aqui em Curitiba com o pessoal da psicologia. Casa Espírita pode ajudar? Muito, muito. Porque a Casa Espírita convida as pessoas não ensinar a pensar, mas o que pensar, ensinar elas a pensar. E a Casa Espírita convida as pessoas para fazer a viagem interior, que é o autoconhecimento. Isso é básico para nós. Lembrar que lá no oráculo de Delfos, na Grécia Antiga, já tinha uma placa grande, conheça-te a ti mesmo, né? Então, naquele tempo, já antes de ver a sorte, ver quem ia ganhar a guerra, mas dizia, conheça-te a ti mesmo. E nós precisamos nos conhecer muito bem hoje em dia. Muito bem. Nós estamos encerrando a nossa entrevista aqui, agradecendo mais uma vez a sua presença. Nós que agradecemos. Desejamos sucesso lá para o simpósio da AME. Que pelo que eu ouvi dizer, é tipo de um ensaio para depois fazer um congresso para cá. O próprio congresso aqui seria maravilhoso. Maravilhoso. Torço pelo sucesso de vocês. E fica o espaço aqui à disposição para outras oportunidades, sempre muito importante. Suas palavras finais. Nós queremos convidar você e a equipe de vocês para nos acompanhar no simpósio, né? Tem lá um local reservado para vocês, serão muito bem recebidos lá, com muito prazer. Nós agradecemos. Muito bem, meus irmãos. Daqui a pouquinho, o nosso Cristo e Nós no Terceiro Milênio, na sequência do nosso programa. Cristo e Nós no Terceiro Milênio. A questão que nos propuseram hoje versa sobre a entrada pela porta estreita, que sempre nos leva, né, a uma reflexão sobre os valores da vida. O que Jesus nos ensinou? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão poucos a encontram. O que significa isso, não é? Considerando a nossa atualidade. A opção pela porta estreita nos dá uma ideia de que a maioria das pessoas estaria condenada e muito poucas pessoas teriam condições de serem salvas, de conquistarem uma condição de vida espiritual superior. Mas Jesus, que nos trouxe a bem-aventurança, a notícia da alegria do Evangelho, não poderia estar dando esse sentido a esta lição. Acreditamos que a opção pela porta estreita significa a nossa busca da coerência com os princípios de vida que nós já admiramos nos outros, que nós já aceitamos como corretos, mas que ainda temos dificuldade de praticar no dia a dia. Se nós estivéssemos previamente condenados, não é? Na grande maioria, qual seria a justiça de Deus que, sabendo disso, nos criou? Portanto, acreditamos que todos nós,
temos condições de conquistar os valores espirituais, ainda que ao longo de muitas encarnações, segundo os ensinamentos espíritas. O que seria a porta estreita para nós, portanto? Porta estreita, pensamos, para o estudante é não colar na prova, é estudar mesmo a matéria que ele sabe que o professor não vai pedir porque ele quer adquirir conhecimento. É ser absoluta e totalmente intransigente com o bullying, com a perseguição aos colegas que revelem alguma dificuldade. É ser absolutamente dedicado ao cumprimento dos seus deveres. Para o professor, porta estreita é, apesar do mau salário e da falta de reconhecimento, preparar a sua aula e fazer o melhor que pode, exigindo e cobrando disciplina e resultado, tanto quanto consiga, sem desistir, sem abdicar da sua missão sagrada na Terra. Porta estreita para o médico, acreditamos. É atender o paciente do SUS, sabendo que ele é filho de alguém muito importante, é filho de Deus e merece a nossa melhor atenção. Porta estreita para o cidadão do mundo, para todos nós. Significa o quê? Respeitarmos o mundo que Deus nos deu, darmos ao lixo o destino certo, aproveitarmos a água fechando a torneira, apagarmos as luzes e respeitarmos a terra, termos a visão do universo, mas sem esmagar as plantinhas fracas do caminho. Porta estreita na visão que Jesus quis nos ensinar, relembramos com a doutrina espírita, é sermos coerentes com os nossos princípios, sermos capazes de viver na terra sem nos curvarmos aos valores terrenos, vergarmos quando a tempestade nos atinge, mas voltarmos ao prumo e continuarmos naqueles, que nos rodeiam, na família que nos acolhe. Nós podemos viver o exemplo da escolha correta no dia a dia. Se recebermos o parente pobre com a refeição melhor e a louça mais bonita, não o parente rico, que não precisa disso. Se nós formos capazes, numa assembleia, de sentarmos do lado da pessoa mais simples e não brigarmos por estarmos ao lado dos mais poderosos. Porta estreita, entendemos com a doutrina espírita, é a opção pelo bem, pela paz, mas a absoluta e total rejeição ao domínio da maldade. É sermos capazes de lutar pelo que acreditamos, pelo que é correto, por um mundo melhor, ainda que nos critiquem. É saber dizer não, jovem, à droga, à bebida, ao sexo sem amor, para valorizarmos a nossa própria vida. Para mim, porta estreita está no Evangelho de Jesus há 2000 anos, está na nossa realidade de hoje, em que o ser alguma coisa, em que ter uma cosmovisão parece significar menos do que possuir bens de consumo, o que não é verdade. É lembrando aquele psicólogo e neurologista suíço, Frank, que nos dizia assim: temos que, sem ser reencarnacionista, temos que viver cada dia como se tivéssemos feito tudo errado e estivéssemos repetindo a lição e hoje estarmos aqui para acertar. E eu, pessoalmente, gosto muito, quando penso na Porta Estreita, de um poema que todos conhecemos, do Rudyard Kipling, que vou lembrar de 2 estrofes só, que diz assim: e para mim, porta estreita é isso. Se és capaz de manter tua calma, quando todo mundo ao redor já a perdeu e te culpa, de crer em ti quando estão todos duvidando, e para esses, no entanto, achar uma desculpa. Se és capaz de esperar, sem te desesperares, ou enganado, não mentir ao mentiroso, ou sendo odiado, sempre ao ódio te esquivares, e não parecer bom demais, nem pretensioso. Porta estreita é vivermos com amor, muita paz.